Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Esse é o Jornal Brasil, primeira edição. Bem, vamos começar o nosso Jornal Brasil, primeira edição desta quinta-feira, dia 2 de setembro. Mas antes eu peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque ajuda o YouTube a recomendar os nossos vídeos. Também peço a você que ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal, ser o primeiro a ficar por dentro de tudo. E também compartilhe para outras pessoas ficarem muito bem informadas e sabendo do que acontece no Brasil e no mundo. Já vamos começar com uma notícia bem interessante, digamos assim. Um menino de 12 anos foi apreendido pela polícia militar após furtar uma van e ser flagrado dirigindo o veículo em São Vicente, no litoral de São Paulo. Imagens obtidas pelo canal nesta quinta-feira mostram o adolescente conduzindo o automóvel em alta velocidade e sendo perseguido por equipes da polícia que tentavam detê-lo. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 8h45 da noite na Avenida Presidente Costa e Silva, bairro Boqueirão, em Praia Grande. Os policiais militares estavam em patrulhamento quando viram um veículo em alta velocidade, acreditando que uma criança o conduzia. A equipe começou então o acompanhamento da van. Com auxílio de pesquisa, descobriram que se tratava de um veículo que foi furtado de um supermercado localizado na avenida da cidade de Praia Grande. A perseguição aconteceu até o México 70, em São Vicente. No bairro, várias pessoas gravaram o momento que o adolescente passava em alta velocidade tentando despistar os policiais. Os vídeos tiveram repercussão nas redes sociais após serem compartilhados por moradores. Apesar da tentativa, o menino foi alcançado e detido pela equipe da PM. Após a apreensão, o menor de idade informou que recebeu uma quantia em dinheiro para transportar o automóvel até São Vicente. Entretanto, não especificou quanto ganhou, onde deixaria o veículo e também não relatou quem seria a pessoa por trás disso. O caso foi registrado como ato infracional de furto e receptação pela Delegacia Sede de São Vicente. O Juizado de Infância e Juventude e o Conselho Tutelar foram acionados para esse caso. Agora falando da política do nosso grande e maravilhoso país, a CPI da Covid pediu na madrugada desta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal, o STF, a condução coercitiva do advogado Marconi Albernaz Ribeiro, suposto lobista da Precisa Medicamentos, empresa que intermediou as negociações do governo para a compra da vacina Covaxin da produtora farmacêutica Bharat Biotech da Índia. Marconi deveria prestar depoimento nesta quinta, mas não compareceu. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, informou que os advogados do lobista disseram que não conseguiram localizá-lo. Além disso, Marconi apresentou um atestado médico. Abre aspas. Que seja decretada, se necessário, a condução coercitiva do paciente ao Senado Federal, com requisição de força policial e de todos os meios mínimos necessários, fecha aspas, diz documento enviado ao Supremo, endereçado à ministra Carmen Lúcia. Durante a sessão da CPI da Covid, o vice-presidente da comissão, Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, defendeu que seja decretada a prisão preventiva do suposto lobista. Paralelamente ao pedido ao STF, Aziz determinou que a Polícia Legislativa conduza sob vara o lobista à comissão. Segundo o presidente da CPI, há informações de que Marconi quer sair do país. Durante a sessão, o relator da comissão, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, disse que a CPI está na fase do cinismo dos depoentes. Abre aspas. Eles, não tendo mais o que dizer, e diante do acervo do volume de informações que esta comissão parlamentar de inquérito dispõe, estão preferindo sumir, correr, se esconder, se internar em hospital. Nós vamos continuar esclarecendo tudo. Esse senhor Marconi era operador da Precisa, e as investigações demonstram que não apenas da Precisa. Fecha aspas, disse Renan Calheiros. Agora, saindo do Brasil e indo aos Estados Unidos, que enfrentam uma grave crise por causa das tempestades e dos furacões que atingem os seus estados, ao menos 9 pessoas morreram em Nova York e em Nova Jersey devido à tempestade tropical Ida, que já deixou outras 6 mortes e causou um rastro de destruição no sul dos Estados Unidos e agora coloca os 2 estados em emergência. O Ida atingiu os Estados Unidos como um furacão de categoria 4 no domingo, exatos 16 anos após o Katrina devastar a Louisiana e o Mississippi, e foi rebaixado para a tempestade tropical na segunda-feira.
mas continua causando estragos pelo país. A cidade de Nova York registrou a maior quantidade de chuva em pelo menos 152 anos. Foram medidos mais de 18 centímetros de água no Central Park, segundo a rede de televisão CNN. É a maior quantidade desde 1869, quando as medições começaram a ser feitas, e quase o dobro do recorde anterior, 9,75 centímetros em 1927. A cidade de Newark, em Nova Jersey, também registrou um novo recorde diário de chuva nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira ontem, 21,3 centímetros, quase o quádruplo do recorde anterior, que era 5,6 centímetros em 1959. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, e o governador de Nova Jersey, Phil Murphy, declararam estado de emergência. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, também declarou emergência na cidade. E agora, voltando ao Brasil e continuando a falar sobre a nossa maravilhosa política, o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira, dia 1º, o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional criada em 1983, no tempo da ditadura militar. Lembrando, quarta-feira ontem, 1º de setembro. Bolsonaro sancionou o texto com vetos em relação ao que foi aprovado pelo Congresso. Um dos trechos vetados pelo presidente previa a punição a atos de comunicação enganosa em massa. No texto original, esses atos foram definidos como promover ou financiar pessoalmente ou por interposta pessoa, mediante o uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha iniciativa para disseminar fatos que sabem inverídicos e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. O presidente é investigado no Supremo Tribunal Federal, STF, no chamado inquérito das fake news, que apura a disseminação organizada de informações falsas com o objetivo de desestabilizar a democracia. Na justificativa ao veto, o presidente argumentou que o trecho contraria o interesse público por não deixar claro que seria punido, se a conduta de quem gerou a informação ou quem compartilhou. O presidente questionou ainda se haveria um tribunal da verdade para definir o que pode ser entendido como inverídico. A justificativa conclui que o trecho vetado poderia afastar o eleitor do debate público. A ação de policiais militares da escolta do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, durante uma tentativa de assalto com 2 ladrões armados na manhã desta quarta-feira, ou seja, ontem, foi muito técnica e reagindo a uma injusta agressão, entende o ouvidor das polícias do estado, Eliseu Soares Lopes. A tentativa de roubo ocorreu em frente à casa do prefeito em Interlagos, na zona sul da capital paulista. A opinião dele é reiterada por outros especialistas em segurança pública ouvidos pelo canal, entre eles o ex-secretário nacional de Segurança Pública José Vicente e o coronel da reserva da PM Adilson Paes, que elogiaram a reação da agente da PM. As imagens da tentativa de assalto repercutiram nas redes sociais. O vídeo mostra 2 homens supostamente armados anunciando assalto. Uma policial apaisana tenta se proteger revida com disparos. Um suspeito morreu e o outro, um estudante de 22 anos, foi identificado, mas segue foragido. A moto utilizada na ação foi localizada na casa do suspeito foragido horas depois na cidade Dutra, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, ambos já eram investigados por outro roubo. Nenhuma arma foi apreendida. Abre aspas. Nos parece que foi um crime de oportunidade. Os 2 sujeitos estavam trafegando de moto e viram uma mulher indefesa e aproveitaram da oportunidade tentando assaltar. Não sabia que se tratava de uma policial e era uma PM com perícia, bastante manejo, que conseguiu reagir a uma injusta agressão de um criminoso com arma em punho, fecha aspas, afirmou o ouvidor das polícias, Eliseu Soares Lopes. E agora falar não só de um caso com tanto interessante, mas também pelo sentido de um risco iminente à vida das pessoas desta família. Uma família sofreu queimaduras graves por todo o corpo ao usar o álcool para cozinhar por não ter dinheiro para comprar o botijão de gás em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Benta Maciel Correia conta que ela e o marido, Israel Rosa, estavam fazendo um almoço na casa do cunhado quando o material inflamável explodiu. Agora eles precisam de ajuda para pagar o tratamento. Abre aspas, era aniversário do meu cunhado, não tinha botijão de gás, só faltava cozinhar o feijão.
Meu marido estava com um galão de álcool na mão quando eu coloquei o fogo com papel e o galão explodiu, explicou Benta. O acidente aconteceu no último dia 7 de agosto, ou seja, vai fazer já um mês, e todos foram levados por vizinhos ao Hospital de Queimaduras de Anápolis, onde ficaram internados por 20 dias. Benta explica que o fogo se espalhou rapidamente e acabou atingindo também a sobrinha de 10 anos que estava perto dos dois, além da parte da casa. Abre aspas, só lembro que o fogo pegou primeiro no meu cabelo. Minha sobrinha, que passava perto da gente, também se queimou. Eu e meu esposo ficamos na UTI, fecha aspas, ressaltou. A família, que agora está em casa, segue em tratamento médico, mas conta apenas com a ajuda de parentes para comprar pomadas e protetores. Benta é doméstica e o marido é entregador, mas estão impossibilitados de trabalhar, de fazer os serviços. Abre aspas novamente. Nossas pomadas são manipuladas e custam mais de R$ 200. Temos que passar por no mínimo 3 meses de 2 em 2 horas porque a pele não pode repuxar. Contamos apenas com a ajuda da família, fecha aspas, explicou. Né? É isso que dá mexer com material inflamável, mas não só por isso também. Essa família, essas pessoas não tinham ter a notoriedade que poderia pegar fogo, poderia vir a causar algum acidente, sim, tem a notoriedade. Mas é pelo sentido de que não tinha dinheiro para comprar um botijão de gás, não tinha condições financeiras para comprar um botijão de gás. Então resolveram fazer isso para comemorar o aniversário do cunhado e que pudesse já terminar o serviço na cozinha, quando nós estava terminando de fazer o feijão, como já dito. Então, mas é bom que a gente saiba dessas notícias para ficar bem atento para possivelmente isso não acontecer em outras famílias, em outras casas. E também não só na cidade de Goiás, como em outros bairros e outros estados também. Já indo para outra notícia, o irmão do ciclista que teve os 2 pés amputados após se aproximar de um explosivo deixado pela quadrilha que atacou agências bancárias de Araçatuba, em São Paulo, diz que a vítima não mexeu no artefato. Segundo a Santa Casa, Cleiton Soares Teixeira, de 25 anos, foi socorrido e encaminhado para a unidade após a explosão. Ele teve ferimentos nas mãos e passou por cirurgia para a correção das áreas atingidas pela amputação dos pés. Abre aspas. Ele falou que passou normalmente na via pública, viu um clarão e logo estava no chão, querendo levantar. Ele olhou para as pernas e mãos e entrou em desespero e disse para ligarem para minha irmã. Disse para não deixarem morrer. Fecha aspas, conta Kleber Alvarez Soares Teixeira, irmão da vítima. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Cleiton ferido após a explosão. Ele relatou para Kleber que de imediato não entendeu o que aconteceu e achou que tinha apenas quebrado as pernas. A família ficou traumatizada e abalada diante da situação, mas acredita que esta é uma nova vida para ele que se recupera dos ferimentos no hospital. Abre aspas, a todo momento ele está em desespero, pensando que não vai andar, trabalhar, que não tem como ajudar a mãe. Ele tem que erguer a mão para o céu, porque Deus deu um novo recomeço de vida. Muitos perderam a vida nessa tragédia, fecha aspas, completou e concluiu o irmão de Cleiton, Kleber. É uma situação bem terrível mesmo, né, gente? E para finalizar nosso Jornal Brasil Primeira Edição desta quinta-feira, um bebê de 8 meses foi arremessado para fora do carro da família durante um capotamento na Avenida Brasil, uma das mais movimentadas de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, na quarta-feira, dia 1º. Meu Deus, só coisa acontecendo em Anápolis, hein, gente? E também para não confundir, Avenida Brasil de Anápolis, não é Avenida Brasil no Rio de Janeiro, que também, se eu não me engano, deve ter em São Paulo também. Em todo lugar tem uma Avenida Brasil, vamos dizer assim. O bebê foi levado para um hospital de Trindade e, segundo o boletim médico desta quinta-feira, hoje, ele está com quadro geral regular, consciente e respirando espontaneamente. O nome do pai não foi revelado pela polícia. Desta forma, a reportagem não conseguiu localizar a defesa para se manifestar sobre a prisão. Ele se feriu no acidente e foi socorrido. A mãe e uma irmã do bebê de 8 anos estavam no carro, mas não se feriram. Todos usavam cinto de segurança, menos o bebê que estava no bebê conforto, mas sem o cinto preso à cadeirinha. O sargento da PM, Flávio Colombo, disse que a imagem do bebê sendo arremessado pela janela chamou a atenção dos PMs no momento que passavam pelo local. Abre aspas. A gente percebeu que a criança estava com sangramento na boca, um corte na testa e desmaiando e com dificuldade de respirar.
O veículo veio em alta velocidade, tentou fazer a curva e não conseguiu. Fecha aspas, explicou o sargento Flávio Colombo. E logo após isso, né, não precisa dizer, capotou. Mas bem, esse foi o Jornal Brasil, primeira edição desta quinta-feira, dia 2 de setembro. Mais uma vez, agradeço a vocês que estão colaborando com o crescimento do canal. Peço mais uma vez aqui no fim deste jornal, no fim deste vídeo, para você compartilhar esse resumo de notícias para mais pessoas ficarem por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal e ser o primeiro a ficar bem informado. Também se inscreva no canal e deixe seu like, porque assim aumenta a nossa comunidade, mais pessoas recebem notícias, ficam bem informadas e também o YouTube começa a recomendar nossos vídeos para mais pessoas. Mais uma vez agradeço a todos, tenham um ótimo dia e até mais tarde.